Meus irmãos e irmãs, neste final do tempo litúrgico, nós nos encontramos hoje diante do texto bíblico do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 29 a 33, que tem como foco a parousia, a segunda vinda de Cristo. Vamos lembrar que nós temos 3 relatos apocalípticos nos evangelhos sinóticos. O capítulo 24 de São Mateus, o capítulo 13 de São Marcos e o capítulo 21 de São Lucas. O texto que nós ouvimos hoje é um trecho do capítulo 21 de São Lucas, que nos traz o que se chama de discurso escatológico. Um discurso que tem por objetivo nos tornar conscientes de que a história humana não está nas mãos do acaso ou de um destino cego, mas nas mãos de Deus, o Senhor da história. Deus permite que acontecimentos trágicos e até mesmo dolorosos se deem porque eles servem ao seu desígnio de salvação para nós, seus filhos e filhas. O que Lucas quer mostrar no capítulo 21? Que nós, humanidade, não estamos caminhando para um fim, mas para o fim. O que significa este fim? O dissolver-se do mundo velho se dará com o nascimento do mundo novo. Deus então realiza o seu desígnio de salvação exatamente nessa história marcada por contradições. O mistério da morte e ressurreição do seu Filho ecoa na igreja, na nossa vida de discípulos seus. E Jesus então não nos quer consumidos de medo, de ansiedade ou de pânico perante o fim das coisas, mas ele nos ensina a confiar no Pai, em cujas mãos está a história humana e de cada um de nós. Todo esse discurso escatológico trata então do fim. Um fim que para Marcos, no capítulo 13, tinha uma sequência definida. Destruição do templo de Jerusalém, parousia, segunda vinda de Cristo e fim do mundo. Como São Lucas escreve o seu evangelho após a destruição do templo de Jerusalém, ele entende que essa destruição não está dentro dessa sequência do fim de todas as coisas. Ela está separada por um longo período na história da salvação. Portanto, para Lucas, a destruição do templo de Jerusalém não se refere ao fim dos tempos. O que ele então nos traz como apelo no seu evangelho? Ele quer que nós cristãos sejamos atentos a 2 questões: a consciência da segunda vinda de Cristo, a parousia, e o fim deste mundo injusto. Quando então um texto de cunho apocalíptico como esse nosso, ele afirma a respeito do fim das coisas, do fim do mundo, ele não está afirmando que Deus vai destruir o mundo que ele criou. O que vai acontecer é a destruição de um tipo de mundo, um mundo injusto, desigual, violento, que provoca fome, destruição, dor, sofrimento e morte na vida de muitas pessoas. Por isso que no nosso horizonte como cristãos não está meramente o fim do mundo, está uma promessa que nós encontramos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, o nascimento desses novos céus e dessa nova terra supõe exatamente dores de parto. Essas dores de parto nos dizem que Cristo vem para renovar todas as coisas. O que isso significa então? Nós, cristãos, estamos envolvidos num combate entre o bem e o mal. Não somos assim como que espectadores assistindo a uma luta entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Nós estamos inseridos dentro dessa luta. Fazemos parte dela e precisamos enfrentá-la
com perseverança. Nesse sentido, é interessante nós resgatarmos o capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículos 36, 37 e 39, onde ali se diz o seguinte: é de perseverança que vocês necessitam para cumprirem a vontade de Deus e alcançarem o que Ele prometeu. Porque ainda um pouco, muito pouco tempo, e aquele que vem chegará e não tardará. Não sejamos como os que abandonam a luta e se perdem, mas homens e mulheres de fé para a conservação da nossa vida. Deus te abençoe, renove em seu coração a esperança da vinda de seu Filho e te guarde na sua paz.